Preso em uma tempestade, Helena Costa bate na porta de um estranho e é oferecida mais do que calor, uma chance de pertencer. Mas quando o emprego dos seus sonhos liga meses depois, ela escolherá a ambição, ou a vida que nunca soube que queria. Antes de entrarmos na história, comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. A chuva caiu em lençóis, transformando a estrada de terra em um rio de lama. Helena Costa puxou sua jaqueta fina com mais força em volta dos ombros, mas pouco fazia para impedir o frio. Aos 25, ela já viveu mais dificuldades do que a maioria das pessoas enfrenta na vida. Esta noite foi apenas mais um desafio. Continue se movendo, ela disse a si mesma, empurrando fios, molhados de cabelos escuros do rosto. A próxima cidade não pode estar muito mais longe. Helena estava andando por horas. Seu trabalho no restaurante na última cidade terminou quando o proprietário vendeu o negócio. Sem família para recorrer e apenas dinheiro suficiente para uma passagem de ônibus, ela decidiu experimentar sua sorte em Pinewood Valley. Ela ouviu que eles precisavam de trabalhadores sazonais nos pomares da Apple. O vento aumentou, cortando suas roupas molhadas como facas. Os dentes de Helena conversavam. Enquanto ela caminhava para a frente, seus sapatos desgastados se espalham a cada passo. A tempestade a pegou de surpresa, transformando o que deveria ter sido uma curta caminhada em uma situação perigosa. Assim que suas pernas começaram a ceder, Helena viu uma luz à distância. À medida que se aproximava, ela podia entender a forma de uma casa de fazenda, sólida, resistente e, o mais importante, iluminada por dentro. Por favor, deixe alguém estar em casa, ela sussurrou, tropeçando na longa garagem. A casa era maior do que ela esperava, com uma varanda larga e lenha cuidadosamente empilhada ao longo de um lado. Um celeiro estava nas proximidades e, mesmo na escuridão, Helena sabia que a propriedade era bem mantida. Ela hesitou no fundo da varanda. Helena não estava acostumada a pedir ajuda. A vida havia ensinado a ela que a gentileza costumava ir com cordas anexadas, mas ela estava encharcada até os ossos, exausta, e não tinha mais para onde ir. Com a última força, ela subiu os degraus e bateu na porta. Por um longo momento, nada aconteceu. Helena bateu novamente, mais alto desta vez. Suas pernas tremiam, embaixo dela prontas para ceder. Então a porta se abriu. Um homem ficou lá, alto e largo, com cabelos escuros e olhos sérios que se arregalaram levemente ao ver ela. Ele parecia estar no início dos 30 anos, barbeado, mas com uma qualidade robusta e desgastada no rosto. "Lamento incomodá-lo", disse Helena, sua voz quase audível com a tempestade. "Fui pego na chuva. Eu só preciso me aquecer por um tempo, e depois estarei a caminho." O homem a estudou, pegando suas roupas encharcadas, tagarelando dentes, e a pequena bolsa agarrava-se em suas mãos trêmulas. Seu rosto era ilegível, mas algo em seus olhos suavizou. Então ele se afastou e disse: "Entre. Você nunca estará frio novamente." Helena quase caiu de alívio quando entrou no calor da casa. A entrada se abriu em uma grande sala de estar com uma lareira de pedra onde um incêndio queimava constantemente. "Você está tremendo", disse o homem. "Meu nome é Theo Silveira. Esta é a minha fazenda, Branca Luz." Helena Costa, ela conseguiu através de dentes conversando. "Obrigado por me deixar entrar." Theo assentiu. "Espere aqui." Ele desapareceu por um corredor, retornando momentos depois com uma toalha grande e o que parecia roupas femininas, um par de calças de moletom e uma camisa de flanela. "O banheiro está no corredor, a primeira porta à direita", disse ele, entregando-lhe os itens. "Mudarei. Vou fazer um chá." Helena não questionou as roupas femininas. Ela estava muito fria e muito agradecida. O banheiro era pequeno, mas limpo, com telhas azuis desbotadas e uma banheira de pés de garra. Ela tirou as roupas molhadas e se secou com a toalha, suspirando quando o calor começou a retornar ao corpo. A calça de moletom e a camisa de flanela eram um pouco grandes, mas maravilhosamente secas. Quando ela voltou para a sala, Theo estava na área da cozinha, que se abriu para a sala de estar. Ele foi derramado água quente em 2 canecas. "Sentir-se melhor?" ele perguntou, não olhando para cima. "Muito",
disse Helena. Obrigado. Não sei o que eu teria feito se você não tivesse aberto sua porta. Theo lhe entregou uma caneca de chá. O açúcar está sobre a mesa, se você quiser. Helena passou as mãos em volta da caneca quente. Isso é muito gentil da sua parte. Theo deu de ombros. Qualquer um faria o mesmo, mas Helena sabia melhor. Em sua experiência, a maioria das pessoas mantinha as portas firmemente fechadas, especialmente para estranhos que pareciam não ter nada a oferecer em troca. A tempestade está piorando, disse Theo, olhando pela janela. Para onde você estava indo? Pinewood Valley, Helena respondeu. Ouvi dizer que eles precisam de trabalhadores para a colheita. A expressão de Theo mudou um pouco. Isso ainda fica a 15 milhas daqui. Você estava planejando andar? Helena assentiu. Eu não sabia que era tão longe. O homem na rodoviária disse que eram apenas alguns quilômetros. Ele estava errado, disse Theo categoricamente, e os pomares encheram todas as suas posições na semana passada. O coração de Helena afundou. Ela gastou seus últimos dólares na passagem de ônibus. Sem trabalho, ela não tinha nada. Theo deve ter visto o desespero em seu rosto porque acrescentou: Você pode ficar aqui hoje à noite. Eu tenho um quarto sobressalente. De manhã posso levá-lo à cidade, ajudá-lo a descobrir algo. Eu não posso impor, Helena começou. Não é uma imposição, Theo entrou. É apenas uma sala, e é muito mais seguro do que andar nesse clima. Helena queria discutir, mas a exaustão a estava ultrapassando. Obrigado, ela disse simplesmente. Theo mostrou-a para um pequeno quarto no final do corredor. Como o resto da casa, era arrumado e confortável, com uma cama de casal coberta por uma colcha de retalhos, uma cômoda de madeira e uma pequena mesa na janela. O banheiro é do outro lado do corredor, se você precisar, disse Theo. A cozinha está aberta se você ficar com fome. Farei 5 para alimentar os animais, mas você pode dormir o tempo que precisar. Vou ajudar, Helena disse rapidamente. Com os animais, quero dizer. É o mínimo que posso fazer. Theo parecia surpreso. Você não precisa fazer isso. Eu quero, Helena insistiu. Já trabalhei em fazendas antes. Isso não era exatamente verdade. Mas Helena fez todos os tipos de empregos ao longo dos anos. Ela era uma rápida aprendiz e não tinha medo do trabalho duro. Theo a estudou por um momento, depois assentiu. Tudo bem. Boa noite, Helena. Boa noite, Theo. E obrigado novamente. Depois que ele saiu, Helena sentou-se na beira da cama tentando processar tudo o que havia acontecido. O quarto estava quente e limpo, a cama mais suave do que qualquer coisa que ela dormiu em meses. No entanto, ela não conseguiu abalar a sensação de que estava se intrometer em algo privado. As roupas femininas que ela usava pertenciam a alguém. A sala, enquanto limpa, tinha uma sensação de desuso, como se tivesse sido preservada em vez de viver. Não houve toques pessoais, fotografias ou bugigangas, mas Helena sentiu que essa sala já havia sido importante para alguém. Apesar de sua curiosidade, a exaustão venceu. Helena escorregou sob a colcha e caiu em um sono profundo e sem sonho. Helena acordou com o som da chuva ainda tocando contra a janela. Por um momento, ela não se lembrava de onde estava. Então, tudo voltou. A tempestade, a casa da fazenda, o homem quieto que a havia levado. O relógio na mesa de cabeceira leia 4h45. Ela prometeu ajudar nas tarefas da manhã, e Helena Costa sempre cumpriu suas promessas. Ela encontrou suas próprias roupas penduradas sobre uma ventilação de aquecimento, completamente seca. Depois de mudar, ela foi para a cozinha, onde encontrou Theo já acordado tomando café. Manhã, disse ele, parecendo surpreso ao vê-la. Café? Por favor, disse Helena. Prometi que ajudaria com os animais. Theo lhe derramou um copo. Storm passou, mas tudo está enlameado. Espero que esses seus sapatos possam lidar com isso. Helena olhou para seus tênis gastos. Eles passaram pior. Theo a estudou por um momento. Depois desapareceu em um mudroom da cozinha. Ele voltou com um par de botas de borracha. Experimente isso, disse ele. Eles podem ser um pouco grandes, mas manterão seus pés dry. As botas eram realmente muito grandes, mas Helena foi tocada pelo gesto. Obrigado.
Lá fora, o mundo estava fresco e limpo após a tempestade. A fazenda Branca Luz era maior do que Helena havia percebido. Além da casa principal e do grande celeiro, havia várias dependências menores, pastagens cercadas e o que parecia um pomar em uma ladeira suave atrás da casa. "É lindo", disse Helena, levando tudo. Theo pareceu surpreso com o comentário dela. "É apenas uma fazenda." "Não", disse Helena. "É mais do que isso, você pode dizer que é cuidado." Algo brilhou nos olhos de Theo, mas ele rapidamente se virou. "Chickens primeiro, depois as cabras. Eu tenho 2 cavalos e uma vaca de leite." No celeiro. Helena o seguiu até um galinheiro onde 2 dúzias de galinhas grudadas e arranhadas. Theo mostrou a ela como coletar ovos e reabastecer as calhas de ração. Helena trabalhou com cuidado, conversando suavemente com os pássaros enquanto reunia os ovos quentes em uma cesta. "Você é bom com eles", observou Theo. "A maioria das pessoas está nervosa com galinhas." Helena sorriu. "Eles são apenas pequenos dinossauros, nada do que temer." Pela primeira vez, a expressão séria de Theo rachou em algo quase como um sorriso. "Nunca pensei neles dessa maneira. Eles se mudaram." Para as cabras, 5 deles, todos curiosos e maliciosos. Um tentou comer a camisa de Helena, fazendo-a rir. O som parecia assustar Theo, como se o riso não fosse familiar em sua fazenda. Quando terminaram com todos os animais, o sol estava totalmente acima. Os músculos de Helena doíam agradavelmente do trabalho. Era bom ser útil, ter um propósito, mesmo que fosse apenas por uma manhã. "Obrigado por sua ajuda", disse Theo enquanto voltavam para casa. "Você já fez isso antes." "Não exatamente", Helena admitiu. "Mas eu tive todos os tipos de empregos. Você se adapta ou não sobrevive." Theo deu a ela uma longa olhada. "Vamos. Lá você deve estar com fome." Na cozinha, Theo provou ser um cozinheiro competente. Ele fez ovos e bacon, brinde com geleia caseira e mais café. Helena não tinha comido uma refeição adequada em dias e teve que se impedir de derrubá-la muito rapidamente. "Isso é delicioso", disse ela entre mordidas. "Você fez esse congestionamento?" Theo assentiu. "Blackberries crescem selvagens, na borda sul da propriedade." "Você é muito autossuficiente aqui", observou Helena. "Tem que ser", respondeu Theo. "A cidade está longe demais para viagens frequentes." Enquanto comiam, Helena reuniu sua coragem. Sobre ir para a cidade, Theo colocou sua xícara de café. "Certo. Eu disse que iria dirigir você." "Na verdade", Helena começou hesitante, "eu queria saber se talvez eu pudesse ficar mais alguns dias. Eu poderia ajudar a fazenda, ganhar minha força até descobrir meu próximo passo." A expressão de Theo era ilegível. Helena se apressou. "Eu sou um trabalhador e eu aprendo rápido. Você viu isso hoje de manhã. Não vou atrapalhar o seu caminho e não preciso de muito. Apenas um lugar para dormir e um pouco de comida." Ela prendeu a respiração, esperando a resposta dele. Theo não tinha nenhuma obrigação de ajudar ela. Ele já havia feito mais do que a maioria, levando-a por uma noite. Theo ficou quieto por tanto tempo que Helena começou a se arrepender de pedir. Então ele disse: "Eu poderia usar a ajuda na chegada da colheita. O quarto é seu pelo tempo que você precisar." Alívio lavado sobre Helena. "Obrigado. Eu prometo que não serei um fardo." "Uma condição", disse Theo, sua voz firme. "Isso não é caridade. Você trabalhará e eu pagarei. Um salário justo." Helena não esperava isso. "Você não precisa..." "Eu pago pelo trabalho realizado na minha fazenda", Theo cortou. "É assim que é." Helena assentiu, entendendo seu orgulho. "Tudo bem, obrigado, Theo." Depois do café da manhã, Theo mostrou Helena pela propriedade. A fazenda Branca Luz cobriu. Quase 100 acres com campos de feno, o pequeno pomar de maçã e pastagens para os animais. Havia até uma horta atrás da casa, embora Theo tenha admitido que ele não era um jardineiro. "Minha mãe tinha o polegar verde", explicou. "Eu apenas tento manter suas plantas vivas." Foi o primeiro detalhe pessoal que ele compartilhou. E Helena não pressionou mais. Em vez disso, ela disse: "Eu sei um pouco sobre hortas. Minha avó tinha uma quando eu era pequena." Theo olhou para ela com interesse. "Onde você cresceu?" "Tudo acontece", Helena disse vagamente.
Meus pais se mudaram muito para o trabalho. Depois que eles morreram, eu continuei me movendo. Theo não ofereceu simpatia ou fez perguntas, o que Helena apreciou. Em vez disso, ele assentiu e disse: o jardim poderia usar alguém que sabe o que está fazendo. Naquela tarde, enquanto Theo trabalhava na reparação de uma cerca, Helena passou horas na horta, com ervas daninhas e arrumando. O trabalho foi pacífico, dando-lhe tempo para pensar. Ela não conseguia se lembrar da última vez que ficou em um lugar por mais de algumas semanas. A mudança constante havia se tornado um hábito, uma maneira de evitar se apegar muito ou deixar alguém chegar muito perto. Mas enquanto trabalhava no solo rico da fazenda Branca Luz, Helena sentiu algo desconhecido se agitando dentro dela, um desejo de ficar parado, para construir algo duradouro. Naquela noite, depois de um jantar simples, Helena se ofereceu para lavar a louça. Theo não discutiu, apenas entregou-lhe uma toalha e se mudou para a sala de estar onde sentou-se em uma poltrona com um livro. Enquanto Helena lavava os pratos e xícaras, ela notou um livro de receitas gasto em uma prateleira acima da pia. Curioso, ela puxou para baixo. A capa dizia Receitas da Família, em roteiro desbotado, e quando ela a abriu, encontrou receitas manuscritas em caligrafia elegante. Essa foi a minha mãe, disse Theo da porta, assustando-a. Sinto muito, Helena disse rapidamente, fechando o livro. Eu não deveria ter tocado. Theo balançou a cabeça. Está tudo bem. Ela gostaria que alguém estivesse interessado em suas receitas. Helena cuidadosamente colocou o livro de receitas de volta na prateleira. Ela parece uma cozinheira incrível. Ela era, disse Theo, uma suavidade em sua voz. Helena nunca tinha ouvido antes. Ela me ensinou tudo o que sei sobre cozinhar e sobre a administração desta fazenda. Ela é... Helena parou sem saber como perguntar. Ela faleceu há 5 anos, disse Theo. Ataque cardíaco. Foi rápido, pelo menos. Sinto muito, Helena disse sinceramente. Theo assentiu e depois mudou de assunto. Há uma pilha de revistas, antigas na sala de estar se você estiver entediado. Sem recepção de TV aqui, mas há um rádio. Na verdade, Helena disse, ficaria bem se eu olhasse um pouco mais para o livro de receitas de sua mãe. Eu sempre quis aprender a cozinhar adequadamente. Algo mudou no rosto de Theo, um leve amolador ao redor dos olhos, um relaxamento quase imperceptível de seus ombros. Claro, disse ele, ela gostaria disso. Naquela noite, enquanto Helena deitava na cama com o livro de receitas ao lado dela, ela percebeu que Theo Silveira era um mistério. Ele morava sozinho nessa bela fazenda, mantinha principalmente para si mesmo e parecia sem uso em ter companhia. No entanto, havia uma gentileza sob seu exterior áspero, uma bondade que mostrava pequenas maneiras. As roupas secas, as botas de borracha, a maneira como ele a incluía nas tarefas da manhã sem fazer-la se sentir um fardo. O que aconteceu para torná-lo tão solitário? E por que a fazenda às vezes sentia que estava esperando por algo, ou alguém, para dar vida totalmente à vida? Enquanto Helena adormeceu, ela se perguntou se poderia ficar o tempo suficiente para descobrir. Dias se transformaram em uma semana e Helena se estabeleceu na vida na fazenda Branca Luz. Todas as manhãs, ela ajudava Theo com os animais. Durante o dia, ela trabalhava na horta que estava florescendo sob seus cuidados, ou ajudava com as tarefas que precisavam fazer. À noite, ela experimentou receitas do livro de receitas, deliciando-se com a apreciação surpresa de Theo quando serviu o ensopado de carne ou bolo de maçã de sua mãe. Eles não falaram muito. Theo não era um homem de muitas palavras, e Helena aprendeu há muito tempo a não compartilhar muito de si mesma. Mas havia um ritmo confortável nos dias, um senso de propósito que Helena estava faltando há muito tempo. Uma noite, enquanto procurava um suéter no armário do quarto de hóspedes, Helena encontrou um casaco velho empurrado para as costas. Era um casaco de mulher, bem feito, mas mostrando sinais de idade. Celie tirou isso com cuidado, se perguntando a quem ele pertencia. A mãe de Theo, talvez, ou outra pessoa. Helena dobrou o casaco gentilmente
e o colocou na prateleira, sussurrando: "Obrigado a quem o deixou para trás." Esta fazenda tinha uma história, histórias que ela não sabia, e Helena estava começando a sentir que estava se tornando uma pequena parte de sua história em andamento. Na manhã seguinte, enquanto trabalhavam juntos no celeiro, Theo disse: "A colheita começa na próxima semana. Será um trabalho árduo." "Estou pronto", Helena garantiu a ele. Theo assentiu. "Eu costumo contratar trabalhadores diurnos da cidade, mas..." Ele hesitou. "Com você aqui, talvez possamos gerenciar com apenas 1 ou 2 extras." Helena sentiu um estranho calor espalhado pelo peito. Foi a primeira vez que Theo sugeriu que ela poderia ser mais do que apenas um convidado temporário. "Eu gostaria disso", ela disse suavemente. Theo olhou para ela. Realmente olhou para ela, talvez pela primeira vez. "Você é diferente do que eu esperava." "O que você esperava?" Helena perguntou. Theo deu de ombros. "Alguém que aproveitaria a primeira chance de sair." Helena pensou em todos os lugares que esteve, todas as vezes em que se mudou sem olhar para trás. "Talvez eu esteja cansado de sair", disse ela honestamente. O ar entre eles mudou, acusado de algo que nenhum estava pronto para citar. Então Theo limpou a garganta e voltou ao seu trabalho. "Storm está chegando hoje à noite", disse ele. "Melhor verifique se tudo está seguro." Mas enquanto trabalhavam lado a lado para preparar a fazenda para o clima, Helena sentiu algo mudando, como a primeira dica da primavera após um longo inverno. Ela chegou à fazenda Branca Luz, fria, molhada e sozinha. Agora, pela primeira vez em anos, Helena se sentiu quente, não apenas do lado de fora, mas no fundo onde mais importava. E quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair, ela se viu esperando que essa tempestade a mantivesse aqui um pouco. Mas a estação da colheita chegou à fazenda Branca Luz, com sol dourado e ar fresco da manhã. Helena estava na fazenda há quase 3 semanas, e todos os dias dificultavam a saída de sair. Ela havia transformado a horta coberta de vegetais em fileiras de produtos. Aprendeu as peculiaridades de todos os animais e memorizou os rangidos e gemidos da antiga fazenda. Mais importante ainda, ela começou a entender Theo. Seus silêncios não estavam frios, mas atenciosos. Sua rotina não era rígida, mas reconfortante, e ocasionalmente, quando ela o fazia rir com uma piada ou história boba, todo o seu rosto se transformou, revelando o homem sob o exterior sério. "Vamos começar a escolher maçãs hoje", anunciou Theo no café da manhã. "Liguei para 2 trabalhadores da cidade para ajudar, mas ainda será um longo dia." Helena assentiu, derramando os 2 mais café. "Eu nunca escolhi maçãs antes, mas sou um aprendiz rápido." "Eu sei que você é", disse Theo, e havia algo em sua voz que fez Helena olhar para cima. Ele rapidamente evitou os olhos. "Jim e Pete devem estar aqui por 7. Eles trabalham no circuito da colheita ao redor do vale." Os 2 homens chegaram a uma caminhonete agredida, assim como Helena estava alimentando as galinhas. Jim era mais velho, provavelmente aos 60 anos, com pele desgastada e olhos gentis. Pete era mais jovem, talvez 30, com um sorriso fácil e uma maneira confiante. Bem", disse Pete quando Theo apresentou Helena. "Theo Silveira realmente tem uma mulher em sua fazenda. Nunca pensei em ver o dia." O rosto de Theo endureceu. "Helena trabalha aqui. Vamos começar." Pete levantou as sobrancelhas, mas não comentou mais. Jim deu a Helena um aceno amigável e seguiu Theo até o pomar, onde as escadas de madeira já estavam montadas entre as árvores. O trabalho era mais difícil do que Helena esperava. Subindo e descendo escadas, colhendo cuidadosamente maçãs e colocando-as nas sacolas amarradas no peito, depois esvaziando as sacolas em caixas de madeira, tudo exigia força e coordenação. No meio da manhã, seus braços doíam, e ela tinha arranhões dos galhos. "Você está indo muito bem", Jim disse a ela durante um intervalo de água. "O primeiro dia é sempre o mais difícil." "Obrigado", disse Helena limpando o suor da testa. "Eu tive muitos empregos, mas nunca este." "Como você acabou em Branca Luz?" Pete perguntou, juntando-se a eles. "Theo não é exatamente conhecido por sua hospitalidade." Helena hesitou. "Fui pego em uma tempestade. Theo me deixou ficar à noite e então comecei a ajudar na fazenda."
Pete parecia cético. Deve estar fazendo mais do que ajudar na fazenda a ainda estar aqui. Isso é o suficiente, Pete, disse Jim bruscamente. Helena sentiu suas bochechas queimarem. Não é assim. Theo tem sido um cavalheiro. Pete deu de ombros. Só dizendo ele está sozinho desde então. Eu disse que é o suficiente. Jim cortou. Vamos voltar ao trabalho. O resto da manhã passou em silêncio desconfortável. Helena trabalhou 2 vezes mais, determinada a provar seu valor. Na hora do almoço, ela havia preenchido mais caixas do que Pete ou Jim. Quando eles quebraram para o almoço, Theo se juntou a eles, trazendo sanduíches e limonada fria para o pomar. Ele notou as mãos vermelhas de Helena e os arranhões nos braços. Você deveria ter tomado luvas, disse ele, franzindo a testa. Estou bem, Helena garantiu a ele. Apenas se acostumando a isso. Theo desapareceu de volta para a casa e voltou, com um pote de pomada. Para os arranhões, disse ele, entregando a ela. A receita da minha mãe funciona melhor do que qualquer coisa da loja. O gesto não foi perdido para Jim e Pete, que trocaram olhares. Helena sentiu-se constrangida, mas agradecida. Obrigado, disse ela, aplicando a pomada legal nos braços dela. Cheirava a ervas e mel. Depois do almoço, Theo anunciou. Helena, você pode me ajudar a classificar as maçãs do celeiro. Jim e Pete podem lidar com a escolha desta tarde. Helena seguiu Theo até o celeiro, onde as mesas foram montadas para classificar maçãs por tamanho e qualidade. Sinto muito por Pete, disse ela quando eles estavam sozinhos. Ele parece ter a ideia errada sobre nós. A mandíbula de Theo se apertou. Pete fala demais, sempre tem. Ele ia dizer algo sobre por que você estava sozinho. Helena se aventurou com cautela. Jim o parou. Theo ficou em silêncio por um longo momento, concentrando-se nas maçãs à sua frente. Então ele disse, havia alguém uma vez. Não deu certo. Helena assentiu, não pressionando por mais. Eu entendo. Theo olhou para ela. Você? Eu tive minha parte de decepções. Helena disse simplesmente. Algo passou entre eles. Um reconhecimento de dor compartilhada, das lições aprendidas da maneira mais difícil. Theo assentiu uma vez, e eles voltaram a classificar maçãs em um silêncio confortável. Naquela noite, depois que Jim e Pete se foram e o jantar terminou, Helena encontrou Theo na varanda, olhando para o céu escuro. Ela trouxe uma xícara de café e se juntou a ele, sentada no passo de madeira abaixo da cadeira dele. Obrigado, disse ele, tomando o café. Por hoje, você trabalhou duro. Gostei, Helena disse honestamente. É bom ver os resultados do seu trabalho bem na sua frente. Theo fez um som de acordo. Eles ficaram em silêncio por um tempo, assistindo como estrelas apareceu uma a uma no céu noturno. O nome dela era Rebecca, disse Theo de repente. Estávamos noivos há 3 anos. Helena prendeu a respiração, com medo de que qualquer resposta o faça parar. Ela era da cidade, continuou Theo. Nós nos conhecemos quando ela veio escrever um artigo sobre pequenas fazendas. Ela amava Branca Luz. Disse que era exatamente o que ela estava procurando. Paz, silenciosa, uma vida mais simples. Ele tomou um gole de café. Planejamos nos casar na primavera. Eu adicionei a ala leste à casa para ela. Um estúdio onde ela podia escrever. Mas o inverno chegou e a realidade da vida agrícola se instalou. O isolamento, o trabalho interminável. O quieto que ela amava ficou muito quieto. Ela saiu. Helena perguntou suavemente. Theo assentiu. Disse que não podia fazer isso. Não conseguia se imaginar envelhecendo aqui, isolada do mundo. Sua voz endureceu. Ela queria que eu vendesse a fazenda. Vá para a cidade com ela. Esta fazenda está na minha família há 4 gerações. Eu não poderia deixá-la. Então você escolheu a fazenda, disse Helena, entendendo. E ela escolheu a cidade, terminou Theo. Não posso culpá-la, na verdade. A vida agrícola não é para todos. Helena pensou sobre ela OWN Life, o movimento sem fim, sem ficar em um lugar por tempo suficiente para abaixar raízes. Acho que as pessoas costumam procurar as coisas erradas, disse ela. Eles querem excitação, conforto ou segurança, mas não percebem que o que realmente precisa
É um propósito. Algo que importa. Theo olhou para ela, seus olhos refletindo, a luz das estrelas. E o que você está procurando, Helena Costa? Helena sorriu suavemente. Agora, um lugar onde eu posso ser útil, onde o trabalho que eu faço importa. Você descobriu isso aqui, disse Theo. Não era uma pergunta. Sim, Helena concordou. Eu acho que tenho. Na manhã seguinte, Pete chegou sozinho. Jim tem um mau lugar hoje, explicou. Mas eu trouxe minha prima Maria para ajudar. Maria era uma mulher muito jovem, com longos cabelos, escuros e olhos brilhantes. Ela sorriu calorosamente para Theo. Já faz um tempo, Theo, Farm está bem. Obrigado, disse Theo, seu jeito educado, mas distante. Estamos terminando a sessão norte hoje. Enquanto caminhavam até o pomar, Helena notou como Maria ficou perto de Theo, fazendo perguntas e rindo de suas breves respostas. Uma sensação estranha distorcida no estômago de Helena, algo que ela não sentia há muito tempo. Ciúme. O sentimento se intensificou durante a manhã, quando Maria deixou claro que estava interessada em Theo. Ela constantemente pedia a ajuda dele alcançando maçãs ou carregando caixas, apesar de ser obviamente capaz por conta própria. Theo e eu fomos ao ensino médio juntos, disse Maria a Helena enquanto trabalhavam lado a lado. Ele era o garoto tranquilo e bonito que todas as meninas tinham queda. Eu posso imaginar, disse Helena, não complicante. Maria olhou para onde Theo estava trabalhando com Pete. Ele está sozinho há muito tempo desde que a garota da cidade quebrou seu coração. Todo mundo na cidade diz isso. Helena se concentrou em escolher maçãs. Theo parece contente com sua vida, Maria riu. Ninguém está contente estar sozinho, querida, especialmente um homem como Theo. Ela abaixou a voz. Então, qual é a sua história? Você está apenas passando? A pergunta atingiu um nervo. Ela estava apenas passando? Helena nunca ficou em nenhum lugar tanto tempo em anos. Mas ela não reivindicou a fazenda Branca Luz ou em Theo. Estou ajudando na colheita, disse Helena com cuidado. Depois disso, não tenho certeza. Maria assentiu conscientemente. Bem, só para que você saiba, metade das mulheres solteiras em Pinewood Valley estão tentando chamar a atenção de Theo desde que Rebecca saiu. Nenhum deles teve sucesso. Conversa deixou Helena instável. Ela trabalhou em silêncio pelo resto da manhã, observando Maria continuar seus esforços para envolver Theo. Para seu crédito, Theo permaneceu educadamente distante, mas ele também não a desencorajou. Na hora do almoço, o humor de Helena havia escurecido. Ela implorou para se juntar aos outros, reivindicando uma dor de cabeça, e se retirou para a casa. Na cozinha tranquila, ela fez um sanduíche e tentou resolver seus sentimentos. Que direito ela tinha que sentir ciúmes? Theo havia lhe dado um emprego e um lugar para ficar, nada mais. Se ele quisesse se reconectar com alguém do seu passado, alguém que conhecia a área e entendia a vida agrícola, esse era o seu negócio. No entanto, o pensamento de deixar Branca Luz, de deixar Theo, fez seu coração doer de uma maneira que ela não esperava. A porta da tela se abriu e Theo entrou na cozinha. Você está bem? Helena assentiu, forçando um sorriso. Só precisava de uma pausa. Está quente lá fora. Theo estudou seu rosto. Maria incomodando você? Não, Helena disse rapidamente. Ela é legal, vocês dois têm história. História antiga, Theo corrigiu. Nós éramos crianças. Helena se ocupou de limpar o prato de almoço. Ela parece interessada em reacender. É essa a história. Maria está interessada na fazenda, disse Theo sem rodeios. A família dela perdeu a sua há 10 anos. Ela está tentando voltar a essa vida desde então. Oh, Helena disse, sentindo-se tola. Theo se aproximou. Você não precisa se preocupar com Maria. Helena olhou para ele, surpresa com sua franqueza. Eu não estava preocupado. Um fantasma de um sorriso tocou os lábios de Theo. Não? Helena sentiu suas bochechas quentes. Talvez um pouco. O momento se estendeu entre eles, cheio de possibilidades tácitas. Então a porta da tela se abriu novamente quando Pete chamou. Theo, temos um problema com uma das escadas. O feitiço quebrado, Theo deu um passo atrás. Vindo. Ele ligou. Então disse calmamente para Helena.
Leve seu tempo. Junte-se a nós quando estiver pronto. Depois que ele saiu, Helena ficou na cozinha, seu coração disparando. O que estava acontecendo entre eles? E mais importante, o que aconteceria quando a colheita terminasse? O resto do dia passou em um borrão de atividade. Ao pôr do sol, eles terminaram a seção norte do pomar. Pete e Maria foram embora, com Maria prometendo voltar no dia seguinte. Ela tem uma queda por você, Helena disse enquanto ela e Theo se limpavam depois do jantar. Theo balançou a cabeça. Maria é prática, ela quer uma fazenda, segurança. Por acaso tenho os dois. Isso não significa que ela não gosta de você, apontou Helena. Você é um bom homem, Theo. Kind, trabalhador, honesto. Theo parecia desconfortável com os elogios. Estou apenas fazendo o que precisa ser feito. É exatamente isso que quero dizer, Helena disse suavemente. Mais tarde naquela noite, incapaz de dormir, Helena entrou na sala de estar. A velha estante de livros no canto chamou sua atenção. Ela passou os dedos ao longo dos espinhos de volumes gastos, clássicos, manuais agrícolas e vários álbuns de fotos. Curiosa, ela pegou um dos álbuns e o abriu. No interior havia fotos de um Theo mais jovem com um casal mais velho que deve ter sido seus pais. Eles ficaram em frente à fazenda, sorrindo orgulhosamente. Em outra foto, um adolescente se sentou em um trator, parecendo sério, mas satisfeito. Helena girou as páginas vendo Theo crescer através das fotos. Então, ela chegou a uma seção com fotos de Theo e uma linda mulher loira. Eles estavam de pé no pomar, pelo celeiro, na varanda, sempre sorrindo, sempre tocando. Rebecca. Na última foto, Rebecca ficou em frente ao que deve ter sido a ala leste que Theo mencionou, seu estúdio de escrita. Ela estava radiante, e Theo tinha o braço em volta da cintura dela, olhando para ela com tanto amor que fez o coração de Helena doer. Isso foi levado uma semana antes de ela sair. Helena pulou, quase deixando o álbum. Theo estava na porta, usando calças de pijama e uma camiseta, o cabelo inclinado para o sono. Sinto muito, disse Helena fechando o álbum. Eu não conseguia dormir e estava curioso. Theo atravessou a sala e sentou-se ao lado dela no sofá. Tudo bem. Helena entregou a ele o álbum. Você parecia feliz. Eu estava, disse Theo, olhando para a foto. Nós dois estávamos por um tempo. Ele fechou o álbum e o deixou de lado. Mas não era real. Ela estava apaixonada pela ideia de vida agrícola, não pela realidade dela. E você? Helena perguntou. Você estava apaixonado por ela ou pela ideia dela? Theo considerou a questão. Ambos talvez. Eu a amava, mas também amei o que ela representava. Uma chance de uma família, um futuro para a fazenda. A fazenda significa tudo para você, observou Helena. É tudo o que eu já conheci, disse Theo. Meu bisavô construiu esta casa com suas próprias mãos. Meu avô expandiu o pomar. Meu pai modernizou o equipamento. Toda geração acrescentou algo, tornou-o melhor para o próximo. E o que você vai adicionar? Helena perguntou. Theo ficou quieto por um momento. Ainda não sei. Por um tempo, depois que Rebecca saiu, eu apenas me concentrei na sobrevivência, mantendo as coisas funcionando. Ele olhou para Helena. Até recentemente. O coração de Helena acelerou. O que mudou? Os olhos de Theo seguraram os dela. Você apareceu na tempestade. As palavras simples penduradas no ar entre eles, carregadas de significado. Helena mal se atreveu a respirar. Theo, ela começou, mas ele ficou de repente. É tarde, disse ele. Temos um começo cedo amanhã. Helena assentiu, tentando esconder sua decepção. Boa noite, Theo. Ele parou na porta. Helena, disse ele, sua voz baixa. Estou feliz que você tenha sido pego nessa tempestade. Então, ele se foi, deixando Helena sozinha com os álbuns de fotos e seus pensamentos de corrida. A colheita continuou pelos próximos 5 dias. Pete vinha todos os dias, às vezes com Jim, às vezes com Maria. Helena trabalhou mais do que nunca, determinada a provar seu valor na fazenda, e a Theo. Todas as noites, ela preparava o jantar usando receitas do livro de receitas de sua mãe, deliciando,
se com o óbvio prazer das refeições de Theo. Eles caíram em uma rotina confortável, trabalhando juntos durante o dia, compartilhando noites tranquilas na varanda ou na lareira. Mas algo mudou entre eles desde a noite com o álbum de fotos. Havia uma nova consciência, uma tensão que não havia estado lá antes. Os olhos de Theo permaneceram nela quando ele pensou que ela não estava olhando. Helena se viu observando a maneira como suas mãos se moviam enquanto ele trabalhava, a maneira como seus raros sorrisos transformaram seu rosto. No último dia da colheita, Helena acordou antes do amanhecer. Ela saiu da cama e foi à cozinha para preparar um café da manhã especial. Usando a receita de sua mãe, ela fez rolos de canela do zero, enchendo a casa com um aroma quente e doce. Theo apareceu na porta no momento em que estava tirando os rolos do forno. "Tóbio, cheiro incrível", disse ele. "Sua voz ainda é difícil de dormir." Helena sorriu. "Eu queria comemorar o último dia da colheita." Eles tomaram café da manhã juntos enquanto o sol nasceu, lançando luz dourada na cozinha. "Devemos terminar ao meio-dia", disse Theo. "Pete e Jim não virão hoje, somos apenas nós para a última sessão." "Eu posso lidar com isso", Helena garantiu a ele. O trabalho foi rapidamente com apenas os dois. Eles desenvolveram um ritmo fácil na semana passada, antecipando os movimentos um do outro, trabalhando em conjunto sem precisar falar. Por 11 anos, eles encheram as últimas caixas com maçãs. Helena se afastou, examinando seu trabalho com satisfação. "Nós fizemos isso", Theo assentiu, limpando o suor da testa. "Não poderia ter feito isso sem você." O simples louvor aqueceu Helena mais do que qualquer elogio elaborado poderia ter. "O que acontece agora?" ela perguntou. "Amanhã levarei o primeiro lote para o mercado na cidade", disse Theo. "O resto irá para a fábrica de processamento para cidra e conservas." Helena assentiu, de repente ciente de que seu papel na fazenda havia chegado à sua conclusão natural. A colheita acabou. Haveria menos trabalho agora, menos necessidade de um par extra de mãos. "Eu deveria começar a pensar em seguir em frente", disse ela, tentando manter a voz leve. A cabeça de Theo se levantou. "O quê?" "A colheita está terminada", apontou Helena. "Você não precisará de tanta ajuda agora." Theo olhou para ela. "É isso que você pensa? Que eu só queria sua ajuda com a colheita?" Helena hesitou. "Eu não quero assumir nada." Theo se aproximou. "Helena, você fez mais por esta fazenda, para mim, do que apenas ajudar na colheita. Você trouxe a vida de volta a lugares que estavam vazios." O coração de Helena martelou em seu peito. "Theo, eu não quero que você vá", disse ele, sua voz áspera de emoção. "A fazenda precisa de você, eu preciso de você." Helena mal se atreveu a acreditar no que estava ouvindo. "Tem certeza? Eu não tenho nada a oferecer, exceto trabalho. Duro e..." "Isso não é verdade", interrompeu Theo. "Você oferece calor, bondade. Você vê a beleza em coisas simples." Ele gesticulou para a fazenda ao seu redor. "Você vê valor no que eu construí aqui." "Claro que sim", disse Helena. "Este lugar é especial. Você criou algo real, algo duradouro." Theo deu outro passo, em sua direção. "Fique, Helena, não como trabalhador, como o que quer que isso esteja se tornando entre nós." Helena sentiu lágrimas picar seus olhos. Ninguém jamais pediu que ela ficasse antes. Ninguém jamais queria que ela derrubasse raízes para fazer parte de algo permanente. "Passei minha vida inteira me movendo de um lugar para outro", disse ela suavemente. "Nunca pertencia a lugar nenhum." "Você pertence aqui", disse Theo firmemente, "se você quiser." Helena olhou em volta para o pomar, a fazenda, o celeiro, na vida que Theo havia construído e agora estava se oferecendo para compartilhar com ela. Pela primeira vez em anos, ela não sentiu vontade de correr, sem medo de ficar muito tempo. "Eu quero", ela sussurrou. O rosto de Theo começou a um sorriso verdadeiro. Não os pequenos e hesitantes que ela já viu antes, mas um que acendeu todo o seu rosto. Ele estendeu a mão e pegou a mão dela. Seus dedos calejados aquecem contra os dela. "Você apareceu na tempestade", disse ele. "Mas de alguma forma parece que você trouxe a primavera com você." Helena apertou a mão.
incapaz de encontrar palavras para a emoção que brotava dentro dela. Esse homem estranho e quieto lhe ofereceu algo que ela nunca tinha antes, não apenas se abrigar da tempestade, mas um lugar para pertencer, um propósito, um futuro. Enquanto caminhavam de mãos dadas para a fazenda, Helena sabia que a colheita havia terminado, mas algo novo estava começando a florescer na fazenda Branca Luz. Um mês se passou desde o final da colheita, e o outono estava dando lugar às primeiras dicas de inverno na fazenda Branca Luz. As manhãs estavam nítidas, as noites frias o suficiente para justificar um incêndio na lareira de pedra. Helena nunca foi tão feliz. Ela e Theo caíram em uma rotina confortável. Eles trabalharam lado a lado durante o dia, cuidando dos animais, preparando a fazenda para o inverno e processando o último das maçãs em conservas e cidra. À noite, eles preparavam o jantar juntos e depois sentavam ao lado do fogo, às vezes conversando, às vezes apenas apreciando a companhia um do outro em silêncio confortável. Havia uma nova facilidade entre eles, um entendimento silencioso que ainda não havia colocado em palavras. Theo sorriu com mais frequência agora. Ele até começou a ensinar Helena a dirigir o trator, confiando nela com as máquinas que ele havia dito que era muito caro para arriscar. Nesta manhã em particular, Helena acordou com o cheiro de café e bacon. Incomum, já que ela era tipicamente a primeira e responsável pelo café da manhã. Ela puxou um suéter, um dos antigos de Theo que ele lhe deu quando o tempo ficou frio, e foi para a cozinha. Theo estava no fogão, virando panquecas com habilidade surpreendente. Ele olhou para cima quando ela entrou, um sorriso se espalhando pelo rosto dele. Manhã, pensei em deixar você dormir pela primeira vez. Qual é a ocasião? Helena perguntou-se, derramando uma xícara de café. É dia do mercado, respondeu Theo. Pensei que poderíamos ir à cidade juntos. Helena fez uma pausa no meio da tomada. No tempo todo em que estava em Branca Luz, ela nunca foi para a cidade com Theo. Ele sempre fazia as viagens sozinhas, retornando com suprimentos e o que quer que eles precisassem. Você quer que eu venha com você? Ela perguntou. Theo assentiu, deslizando uma pilha de panquecas em um prato. Na hora de você viu mais do que apenas esta fazenda. Além disso, acrescentou, não encontrando bem os olhos dela, há algumas pessoas que eu gostaria que você conhecesse. Helena sentiu uma vibração de nervos. Conhecer pessoas significava se tornar oficial de alguma forma. Acorrentou como parte da vida de Theo, não apenas um trabalhador em sua fazenda. Eu adoraria, disse ela, sorrindo para esconder sua ansiedade. Após o café da manhã, Helena trocou suas melhores roupas, o que não estava dizendo muito. Ela havia chegado à Branca Luz apenas com o que ela poderia carregar em uma pequena bolsa. Ao longo das semanas, Theo lhe deu algumas das roupas velhas de sua mãe que ele mantinha armazenado, mas nenhum deles era exatamente elegante. Olhando para si mesma no pequeno espelho acima de sua cômoda, Helena franziu a testa. Seus cabelos escuros cresceram mais durante seu tempo na fazenda, e embora estivessem limpos e escovados, carecia da aparência polida de alguém como Maria. Suas mãos eram ásperas do trabalho agrícola, sua tez curtida de dias ao sol. Você está pronto? Theo ligou do corredor. Vindo, Helena respondeu, dando um último olhar crítico para si mesma antes de se afastar do espelho. Theo estava esperando na porta da frente, chaves na mão. Ele usava seus jeans habituais e botas de trabalho, mas trocou sua típica camisa, de flanela por um botão limpo. Seus cabelos escuros estavam bem penteados, e ele cortou sua restolho. Você está bonita, disse Helena, de repente constrangida com sua própria aparência. Os olhos de Theo varreram, permanecendo de uma maneira que a deixou aquecida. Você também. A viagem para a cidade levou cerca de 40 minutos ao longo de estradas sinuosas do campo. Helena observou a paisagem mudar de terras agrícolas isoladas para espalhadas casas e, finalmente, para a pequena cidade de Pinewood Valley. Não era muito. Uma rua principal forrada com lojas, uma praça da cidade com um mirante, algumas ruas, laterais com casas modestas. Mas para Helena, que só viu a fazenda há semanas, parecia uma metrópole movimentada. Vamos parar primeiro no mercado dos agricultores,
disse Theo, estacionando seu caminhão perto da praça da cidade. O mercado foi criado com cerca de 20 barracas que vendem de tudo, desde legumes frescos a mantas feitas à mão. Theo levou Helena a um local vazio, onde uma placa de madeira lendo Branca Luz Farm pendia de uma moldura de metal. Eu reservei este espaço semanas atrás, explicou ele quando começou a descarregar caixas de maçãs e potes de conservas do caminhão. O horário da colheita é quando eu ganho a maior parte da minha renda para o ano. Helena o ajudou a montar a barraca, organizando as maçãs pela variedade e exibindo as preservadas, as receitas de sua mãe a inspiraram a fazer. Ela sentiu uma sensação de orgulho ao ver o nome da fazenda exibido, sabendo que ela havia contribuído para a recompensa apresentada diante deles. Quando o mercado se abriu e os clientes começaram a chegar, Helena se viu desfrutando das interações. Ela explicou a diferença entre as variedades da Apple para os compradores curiosos, conservas recomendadas com base em suas preferências, e até distribuíram amostras da cidra de maçã que haviam feito juntos. Theo se afastou, observando com uma expressão que se misturava surpresa e admiração. Quando havia uma pausa nos clientes, ele disse: "Você é natural nisso." Helena deu de ombros. "Eu tive todos os tipos de empregos. Você aprende a conversar com as pessoas." "É mais do que isso", insistiu Theo. "Você realmente se importa, as pessoas podem dizer." Antes que Helena pudesse responder, a voz de uma mulher chamou: "Theo Silveira, eu estava começando a pensar que você se tornaria um eremita completa." Eles se viraram para ver uma mulher mais velha, elegante, se aproximando da barraca. Seus cabelos, prateados, foram estilizados em um bob puro, e ela se carregou com confiança óbvia. "Senhora Reynolds." Theo a cumprimentou com um aceno respeitoso. "É bom ver você." "E quem é isso?" "A senhora." Reynolds perguntou, virando seu olhar agudo para Helena. "Esta é Helena Costa", disse Theo. "Ela está me ajudando na fazenda." Helena estendeu a mão. "Prazer em conhecê-lo, senhora Reynolds." A mulher mais velha pegou a mão de Helena, seu aperto, surpreendentemente firme. "Margaret Reynolds. Eu possuo a livraria na rua." Ela estudou Helena com curiosidade indisfarçada. "Então você é a razão pela qual nosso Theo está sorrindo mais hoje em dia?" Helena se sentiu corar. "Eu apenas ajudo na fazenda." A senhora Reynolds zumbiu, claramente não convencida. "Bem, já é hora de Theo ter uma companhia agradável." "Por aí. Esse lugar está muito quieto desde que sua mãe passou." Ela voltou para Theo. "Você estará trazendo Helena para o Festival da Colheita no próximo fim de semana?" Theo parecia desconfortável. "Eu não decidi se estamos indo." "Bobagem", disse Reynolds com firmeza. "É tradição. Sua família não perdeu um festival de colheita há 40 anos. Ela piscou para Helena. "Além disso, é a oportunidade perfeita para apresentar sua jovem a todos adequadamente." Depois que a senhora Reynolds saiu com suas compras, Helena levantou uma sobrancelha para Theo. "Festival da Colheita?" Theo suspirou. "É uma tradição da cidade. Dancing, comida, jogos, todo mundo diz." "E você não quer?" Helena adivinhou. Theo ficou quieto por um momento. "Eu costumava gostar, mas depois de Rebecca... Bem, eu não fui nos últimos 2 anos." Helena entendeu. O festival realizou memórias, associações com sua ex-noiva. "Não temos que ir", disse ela gentilmente. Theo olhou para ela, sua expressão amolecendo. "Você gostaria?" A verdade era que Helena ficou intrigada com a ideia de uma celebração da comunidade. Em seus anos de mudança de um lugar para outro, ela raramente ficou em qualquer lugar tempo suficiente para participar de tradições locais. "Eu acho que parece bom", ela admitiu. "Mas apenas se você estiver confortável com isso." Theo assentiu, lentamente. "Talvez seja a hora de começar a fazer novas lembranças lá." O resto do dia do mercado passou rapidamente. Helena conheceu mais pessoas da cidade, incluindo a esposa de Jim, Clara, que dirigia o restaurante local, e o médico da cidade, que havia entregue a Theo quando ele nasceu. Todo mundo parecia curioso sobre ela, mas gentil em seu interesse. Por volta do meio-dia, Theo sugeriu que eles fizessem uma pausa para o almoço. "O restaurante de Clara tem a melhor comida da cidade", disse ele.
Vou assistir à barraca se você quiser trazer algo de volta. Eu posso ir, Helena ofereceu, secretamente ansiosa para explorar um pouco a cidade. A lanchonete estava movimentada com a multidão do almoço quando Helena entrou. Clara a viu imediatamente e a acenou para o balcão. Helena, maravilhosa ver você de novo, ela disse calorosamente. O que posso conseguir para você e Theo? Helena pediu sanduíches e café para ir, depois sentou-se no balcão para esperar. Ela não pôde deixar de ouvir a conversa em uma mesa próxima. Essa é ela, a mulher que fica em branca luz, disse uma voz feminina em um sussurro mal oculto. Maria diz que acabou de aparecer durante uma tempestade e nunca saiu. Bem, ela certamente trabalhou rápido, outra mulher respondeu. Fazer Theo Silveira trazê-la para a cidade, apresentá-la ao redor. Rebeca não conseguiu nem conseguir isso até que eles estivessem envolvidos. Ouvi dizer que ela não tem família nem raízes, continuou a primeira mulher. Provavelmente viu um homem solitário com uma bela fazenda e decidiu se fazer em casa. Helena sentiu suas bochechas queimarem com humilhação. Ela manteve os olhos fixos no balcão, desejando que o chão se abrisse e a engolisse. Senhoras, a voz aguda de Clara cortou através das fofocas. Se você terminar sua refeição, seu cheque está pronto. Havia um estranho embaralhando quando as mulheres pagaram e saíram. Quando eles se foram, Clara veio a Helena com a sacola. De viagem. Não preste atenção a Dona Ipate, disse ela gentilmente. Eles estão provocando problemas nesta cidade desde o ensino médio. Helena tentou sorrir. Está tudo bem. Estou acostumado a pessoas fazendo suposições. Clara estudou-a com olhos astutos. Theo Silveira não traz apenas ninguém para a cidade, querida. De fato, desde que Rebeca saiu, você é o primeiro. Isso significa alguma coisa. Helena pegou o saco de comida. Obrigado, Clara. Enquanto voltava ao mercado, Helena não conseguiu abalar as palavras das mulheres de sua mente. Foi isso que todo mundo pensava. Que ela era um oportunista que havia se agarrado a Theo por sua fazenda e segurança? Theo notou seu humor moderado, assim que voltou. Tudo bem? Ele perguntou enquanto eles comiam seus sanduíches entre os clientes. Tudo bem, Helena disse rapidamente. Apenas cansado, eu acho. Theo não parecia convencido, mas ele não pressionou a questão. No final da tarde, eles haviam vendido quase todos os seus produtos. Enquanto empacotavam os poucos itens restantes, Theo disse: Preciso parar no banco antes de voltarmos para casa. Não demorará muito. Helena assentiu, ainda distraída com a conversa que havia ouvido. Enquanto caminhavam pela rua principal em direção à margem, Theo a surpreendeu pegando a mão dela. Seus dedos calejados entrelaçaram. Se com o dela quentes e seguros, o simples gesto fez o coração de Helena inchar. Quaisquer que sejam as fofocas da cidade, o que estava crescendo entre ela e Theo era real. No banco, Theo foi recebido pelo nome. Sasso Silveira, bom ver você, disse o gerente. E quem é isso? Helena Costa, respondeu Theo, ainda segurando a mão dela. Ela está comigo. As sobrancelhas do gerente subiram um pouco no tom possessivo de Theo, mas ele sorriu educadamente. Prazer em conhecê-lo, Sra. Costa. Sr. Silveira, tenho esses documentos que você solicitou na semana passada. Theo assentiu. Eu estarei apenas alguns minutos, disse ele a Helena. Enquanto Theo conversou com o gerente em seu escritório, Helena esperou no saguão. Ela notou um quadro de avisos da comunidade coberta com folhetos e anúncios. Um em particular chamou sua atenção: um emprego para um assistente na biblioteca da cidade. A posição ofereceu salário modesto, mas incluiu moradia acima da biblioteca. Helena olhou para o folheto, emoções conflitantes agitando dentro dela. Parte dela a parte que passou anos sendo autossuficiente, nunca dependendo de ninguém. Foi atraída pela ideia de ter sua própria renda, seu próprio lugar. Mas anote sua parte, a parte que cresceu para amar a fazenda Branca Luz e o homem que a possuía recuou com o pensamento de sair. Preparar? Helena pulou na voz de Theo. Ela rapidamente se afastou do quadro de avisos. Tudo feito. Theo assentiu, sua expressão ilegível. Vamos para casa. O caminho de volta para a fazenda estava quieto. Helena olhou pela janela, observando a cidade dar lugar a abrir o campo.
Ela sentiu Theo olhar para ela algumas vezes, mas ele não quebrou o silêncio. Finalmente, quando eles se voltaram para a longa garagem que leva à branca luz, Theo disse: "Você está quieto desde o almoço. Algo aconteceu na cidade?" Helena hesitou, então decidiu ser honesto. "Eu ouvi algumas mulheres conversando na lanchonete. Sobre mim, sobre nós." A mandíbula de Theo se apertou. "O que eles disseram?" "Que estou aproveitando você." Helena disse suavemente. "Que eu vi um homem solitário com uma bela fazenda e decidi me fazer em casa." Theo puxou o caminhão para uma parada em frente à fazenda e virou-se para encarar lá. "E você se importa com o que eles pensam?" "Eu me importo com o que você pensa," Helena respondeu. "Eu não quero que você duvide porque estou aqui." A expressão de Theo suavizou. "Helena, eu sei exatamente por que você está aqui. Você está aqui porque não tem para onde ir." Helena se encolheu em sua avaliação contundente. "E estou feliz por isso," continuou Theo, sua voz gentil. "Porque eu também não tinha em nenhum outro lugar. Esta fazenda era apenas um lugar, apenas trabalho até você aparecer. Agora está se tornando um lar novamente." Helena sentiu lágrimas picar seus olhos. "Theo," ele estendeu a mão e tocou sua bochecha. "Deixe-os falar. Eles não sabem nada sobre nós." O toque simples, a convicção silenciosa em sua voz, derreteu algo dentro de Helena. Ela se inclinou na mão dele, deixando-se acreditar que talvez, apenas talvez, ela finalmente tenha encontrado onde pertencia. A semana que antecedeu o festival da Harvest foi ocupada na fazenda Branca Luz. Havia o trabalho regular de cuidar dos animais e manter a propriedade, além de preparativos adicionais para o inverno. Theo passou 2 dias reparando o teto do celeiro, enquanto Helena limpava as sarjetas e empilhava lenha perto da casa. Durante tudo isso, uma nova proximidade cresceu entre eles. Theo começou a compartilhar mais histórias sobre sua infância na fazenda, seus pais, seus sonhos para o futuro. Helena, por sua vez, se abriu sobre seu próprio passado. Os pais que haviam se movido constantemente, nunca colocando raízes, a avó que havia dado brevemente sua estabilidade antes de morrer, a série de empregos e casas temporárias que se seguiram. "Eu nunca fiquei em nenhum lugar o tempo suficiente para chamá-lo de lar," ela admitiu uma noite, enquanto eles se sentavam ao lado do fogo. Era mais fácil continuar se movendo do que se apegar e depois ter que sair. Theo considerou isso. E agora? Helena olhou em volta da sala de estar quente, no livro de receitas na prateleira que usava quase diariamente, na colcha que havia consertado, que agora colocava sobre o sofá. "Agora tenho medo de esperar que isso possa ser permanente," disse ela honestamente. "Que eu poderia ficar." Theo pegou a mão dela, seus olhos sérios. "Eu quero que você fique, Helena, por tanto quanto você quiser." A sinceridade em sua voz fez sua respiração recuperar. "E se eu quiser ficar para sempre?" Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Theo. "Então é melhor darmos mais roupas para você. Você não pode continuar usando as coisas antigas de minha mãe para sempre." Na noite anterior ao festival da colheita, Helena enfrentou um dilema. Ela não tinha nada adequado para usar para uma dança. Os poucos vestidos entre as roupas de sua mãe estavam desatualizados e não se encaixavam bem nela. Ela estava pensando em suas opções limitadas quando houve uma batida na porta do quarto. "Helena?" Theo ligou. "Posso entrar?" "Claro," ela respondeu, abrindo a porta. Theo ficou ali segurando uma caixa grande. "Isso é para você," disse ele, parecendo estranhamente nervoso. "Para amanhã à noite." Helena pegou a caixa e colocou-a na cama. Quando ela abriu, ela ofegou. Dentro havia um lindo vestido azul profundo, simples, mas elegante, com mangas compridas e uma saia esvoaçante. "Theo," ela respirou. "É lindo." "Eu tinha a senhora Reynolds velhos, me ajudam a escolher," ele admitiu. "Há uma loja na cidade que vende vestidos. Eu adivinhei do seu tamanho." Helena levantou o vestido da caixa, segurando-o contra si mesma. "Como você sabia que eu estava preocupado com o que vestir?" Theo deu de ombros, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. "Percebi que você olhava as roupas velhas de minha mãe.
Pensei que você poderia querer algo próprio. Algo próprio. As palavras atingiram Helena profundamente. Ela possuía tão pouco em sua vida, acostumada a roupas emprestadas e bens temporários. Obrigado, disse ela, sua voz espessa de emoção. Não apenas para o vestido, para tudo. Theo se aproximou, seus olhos quentes enquanto seguravam os dela. Você trouxe algo de volta à branca luz que eu pensei ter desaparecido para sempre, disse ele suavemente. Um senso de casa, objetivo, vida. Lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, se ela quisesse, ele se inclinou e pressionou seus lábios, nos dela. O beijo foi gentil, tentativo, uma pergunta mais do que uma demanda. Helena respondeu deslizando as mãos até os ombros e beijando-o de volta. Naquele momento, todas as suas dúvidas, todos os seus medos sobre pertencer pareciam derreter. Quando eles finalmente se separaram, Theo descansou a testa contra a dela. Estou querendo fazer isso há semanas, ele admitiu. Helena sorriu. Por que você demorou tanto? Theo riu, o som estalando no peito. Eu tinha medo de que você corresse. Isso seria demais, muito cedo. Eu terminei de correr, Helena disse com firmeza. É aqui que eu quero estar. Eles ficaram ali envoltos nos braços um do outro, quando a noite se aprofundou em torno da fazenda Branca Luz. Pela primeira vez em sua vida, Helena se sentiu verdadeiramente quente. Não apenas seu corpo, mas seu coração, sua alma. Ela encontrou sua casa, não em um lugar, mas em uma pessoa. O dia do Festival da Colheita ocorreu claro e crocante. Helena acordou cedo, uma mistura de excitação e nervosismo flutuando no estômago. Hoje, ela seria oficialmente apresentada à cidade como Theo. O quê? Amigo? Parceiro? Eles não colocaram um rótulo no que eram um para o outro. Depois de terminar as tarefas da manhã, Helena passou um tempo extra se preparando. Ela lavou o cabelo e deixou secar em ondas soltas. O vestido azul se encaixa perfeitamente, destacando os olhos e complementando sua pele de azeitona. Quando ela finalmente saiu do quarto, Theo estava esperando na sala de estar. Ele usava calças escuras e uma camisa branca crocante, o cabelo bem penteado. Ele olhou para cima quando ela entrou e a expressão que cruzou seu rosto fez o coração de Helena pular. Você está linda, ele disse, sua voz áspera de emoção. Helena sorriu, de repente tímida. Você também. Bonito, quero dizer. Theo ofereceu seu braço. Pronto para enfrentar a cidade? Helena respirou fundo e assentiu. Preparar. A praça da cidade foi transformada para o festival. Cordas de luzes pendiam entre árvores, mesas alinhadas no perímetro carregado de comida e uma plataforma de madeira havia sido criada para dançar. Quase todo mundo em Pinewood Valley parecia estar lá, de crianças pequenas correndo entre mesas e casais idosos sentados em cadeiras assistindo ao processo. Quando Helena e Theo se aproximaram, as conversas pararam, as cabeças se viraram. Helena sentiu o peso de dezenas de olhares curiosos. A mão de Theo apertou ao redor da dela. Ignore-os, ele murmurou. A Sra. Reynolds foi a primeira a abordar, Luz. Theo, Helena, que bom que você possa fazer isso. Ela sorriu para Helena. Esse vestido é perfeito para você, minha querida. Eu disse a Theo que seria. Outros logo se juntaram a eles. Jimmy, Clara, o médico e sua esposa, até Pete, que deram um aceno amigável a Helena. O constrangimento inicial desapareceu quando as pessoas deram as boas, vindas a Theo de volta ao festival, e fizeram esforços para incluir Helena em conversas. Todos eles se preocupam com você, observou Helena enquanto enchiam pratos com comida das mesas da comunidade. Theo parecia surpreso. Acho que sim. Estou tão focado na fazenda, em meus próprios problemas, eu realmente não notei. À medida que a noite progredia, uma pequena banda começou a tocar. Os casais se mudaram para a pista de dança, balançando a música. Você gostaria de dançar? Theo perguntou ele, citenalmente. Helena sorriu. Eu adoraria. Theo a levou à pista de dança e a levou nos braços. Eles se mudaram facilmente, como se estivessem dançando há anos e não pela primeira vez. Eu não dancei desde que Rebecca saiu, admitiu Theo em silêncio. Helena olhou para ele.
Você está bem? Estar aqui, quero dizer. Os olhos de Theo estavam claros quando encontraram os dela. Mais do que bem. Estou fazendo novas lembranças, como eu disse, melhores. Enquanto dançavam, Helena avistou Maria observando, os da beira da praça. Não havia malícia em sua expressão, apenas uma espécie de aceitação resignada. Quando ela notou Helena olhando, ela levantou a xícara em uma pequena saudação. Todo mundo está nos observando, Helena murmurou. Deixe-os, respondeu Theo. Deixe-os ver que a Fazenda Branca Luz não é mais um lugar de tristeza. Que seguimos em frente. Nós. A palavra simples encheu Helena de calor. Ela descansou a cabeça contra o peito de Theo, sentindo seu batimento cardíaco forte e firme sob sua bochecha. Mais tarde, quando a noite estava acabando, Theo levou Helena para longe da multidão, a um banco tranquilo, sob um velho carvalho. Há algo que preciso perguntar, disse ele, sua expressão séria. O coração de Helena correu. O que é? Eu vi você olhando para o posto de emprego no banco, disse Theo. Aquele para o assistente da biblioteca. Helena sentiu suas bochechas, niveladas. Eu estava apenas curioso. Helena, disse Theo gentilmente, se você quer seu próprio trabalho, seu próprio lugar na cidade, eu entendo. Não quero que você fique em Branca Luz, porque sente que não tem outras opções. Não é por isso que eu fico, Helena disse rapidamente. Eu sei, respondeu Theo, mas eu quero que você escolha ficar livremente, porque é o que você quer, não porque você é grato ou porque não tem outro lugar para ir. Helena olhou para ele, esse homem que abriu a porta para ela em uma noite tempestuosa e, lenta mas seguramente, abriu seu coração também. Eu escolho você, ela disse simplesmente. Eu escolho a Fazenda Branca Luz, não porque estou agradecido, embora eu esteja, não porque não tenho mais para onde ir, embora isso também seja verdade, mas porque pela primeira vez na minha vida sinto que estou onde devo estar. O alívio caiu sobre o rosto de Theo. Ele estendeu a mão no bolso e puxou uma pequena caixa. Eu tenho carregado isso o dia todo, tentando encontrar o momento certo, disse ele, abrindo a caixa para revelar um simples conjunto de anel de prata com uma pequena pedra azul. Era a da minha avó. Minha mãe o usava até o dia em que morreu. A respiração de Helena presa. Não estou pedindo que você se case comigo, esclareceu Theo rapidamente. Ainda não. Isso seria muito cedo. Mas estou pedindo que você pense em um futuro aqui comigo, para nos dar tempo para ver se é isso que você quer. Lágrimas embaçaram a visão de Helena enquanto ela olhava para o ringue, para o homem que oferece a ela. É o que eu quero, ela sussurrou. É tudo o que eu quero. Theo pegou o anel da caixa e o colocou no dedo. Ele se encaixava perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Uma promessa, disse ele, que você nunca estará frio novamente. Não na sua pele, não em seu coração. Helena tocou o anel, sentindo seu peso, seu significado. Uma corda, a este lugar, para esse homem, para um futuro que ela nunca ousou imaginar. Uma promessa, ela concordou, inclinando-se para a frente para selar com um beijo. Enquanto voltavam para o caminhão de mãos dadas, Helena não pôde deixar de se maravilhar com o quanto sua vida havia mudado em apenas alguns meses. Ela havia chegado à Fazenda Branca Luz com nada além das roupas nas costas e uma vida inteira correndo atrás dela. Agora ela tinha um lar, um propósito e um coração cheio de possibilidades. A noite foi legal quando eles voltaram para a fazenda, mas Helena não estava com frio. Ela não achou que nunca estaria novamente. O inverno havia se estabelecido sobre a Fazenda Branca Luz, transformando a paisagem em um país das maravilhas do White. A neve cobria os campos e o pomar. Os pingentes de gelo pendiam nos beirais da fazenda, e o mundo parecia silencioso, pacífico. 3 meses se passaram desde o Festival da Colheita, e Helena mal podia acreditar no quanto sua vida havia mudado. O Silver, com sua pedra azul, raramente deixava o dedo, um lembrete constante da promessa de Theo e sua própria escolha de ficar. O trabalho na fazenda diminuiu a velocidade do inverno. Os animais ainda precisavam cuidar, é claro, e sempre havia
reparos a serem feitos, mas o ritmo era mais suave, permitindo noites tranquilas pelo incêndio e longas conversas sobre as refeições caseiras. Helena e Theo caíram em um ritmo confortável, seu relacionamento se aprofundando a cada dia que passa. Ele a levou oficialmente para o quarto principal 2 semanas após o festival, a colcha de sua avó agora cobrindo a cama compartilhada. O quarto de hóspedes onde Helena ficou pela primeira vez se tornou um estudo, onde manteve sua crescente coleção de livros emprestados da loja da Sra. Reynolds. Nesta manhã, em particular, Helena estava na janela da cozinha, observando Theo limpar um caminho para o celeiro pela neve recém-caída. Um sorriso tocou seus lábios enquanto observava os movimentos fortes e constantes do homem, que se tornaram o centro de seu mundo. O anel do telefone quebrou o silêncio. Helena enxugou as mãos em uma toalha de prato e foi responder. A fazenda havia conseguido apenas uma linha telefônica há um mês, com a insistência gentil de Helena de que eles precisavam de uma maneira de se comunicar em emergências. Fazenda Branca Luz, Helena falando, ela respondeu, ainda sentindo uma pequena emoção ao reivindicar esse lugar como seu. Helena Costa? A voz de uma mulher perguntou. Esta é Marjorie Davis, do Westridge Hotel Group. Helena franziu a testa, o nome vagamente familiar. Sim, isso é Helena. Estou ligando sobre sua inscrição para o nosso programa de gerenciamento de hospitalidade, continuou a mulher. Peço desculpas pelo atraso em voltar para você. Seu arquivo foi extraviado durante o movimento do escritório. Helena de repente se lembrou. Há quase um ano, antes de se encontrar presa na tempestade que a levou à Branca Luz, ela havia solicitado um prestigiado programa de treinamento de gerenciamento com o Westridge Hotel Group. Era o emprego dos sonhos dela. Uma chance de estabilidade, avanço na carreira e um discurso permanente em uma cidade onde ela poderia finalmente construir uma vida. Senhora Costa? Marjorie provocou quando Helena não respondeu. Sim, estou aqui, Helena disse rapidamente. Estou apenas surpreso. Faz tanto tempo, presumi que não fui selecionado. Na verdade, você era nosso principal candidato, respondeu Marjorie. Sua experiência em vários papéis de hospitalidade fez de você exatamente o que estávamos procurando. Estamos tentando rastreá-lo há semanas. O coração de Helena começou a correr. Eu vejo. A posição ainda está disponível se você estiver interessado, continuou Marjorie. Inclui treinamento completo, salário competitivo, benefícios e moradias em São Francisco. Precisamos que você comece em 2 semanas. São Francisco. Um mundo longe da fazenda Branca Luz, de Theo. Isso é inesperado, Helena conseguiu. Eu entendo que é repentino, disse Marjorie com simpatia. Mas essa é uma oportunidade notável, Sra. Costa. As pessoas gentis esperam anos. Precisamos da sua resposta até sexta-feira. Hoje foi terça-feira. 3 dias para tomar uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Eu ligo de volta. Helena prometeu, escrevendo o número que Marjorie forneceu. Depois de desligar, Helena afundou em uma cadeira de cozinha, sua mente girando. O programa Westridge havia sido tudo o que ela queria antes da tempestade, antes de Branca Luz, antes de Theo. Segurança, avanço, uma chance de usar suas habilidades em uma profissão que ela gostava. Mas agora, a porta dos fundos se abriu e Theo entrou, trazendo consigo uma rajada de ar frio e o cheiro de neve. Está descendo mais, ele relatou escovando os flocos de neve do casaco. Pode precisar levar as cabras para o celeiro hoje à noite se continuar. Ele parou quando viu o rosto de Helena. O que está errado? Helena respirou fundo. Acabei de receber um telefonema do Westridge Hotel Group. Theo pendurou o casaco na porta e veio sentar-se em frente a ela. O que eles queriam? Lentamente, Helena explicou sobre o programa de gerenciamento que ela havia solicitado, a oportunidade que representava e o prazo foi sua decisão. Enquanto falava, ela observou a expressão de Theo mudar, desde a confusão até a compreensão de uma neutralidade cuidadosamente controlada que quebrou seu coração. São Francisco, disse ele quando ela terminou, a voz dele. Isso é um longo caminho daqui. Helena assentiu, lágrimas ameaçadoras.
Theo, me inscrevi nesse trabalho antes de te conhecer, antes de tudo isso. Era o que eu pensava que queria. E agora? Ele perguntou em silêncio. Helena olhou para o anel, com o símbolo da promessa que haviam feito um para o outro. Eu não sei, ela admitiu. Este trabalho é o tipo de segurança que tenho procurado por toda a minha vida. Uma chance de construir uma carreira, ter algo que é meu. Theo ficou em silêncio por um longo momento. Então ele estendeu a mão do outro lado da mesa e pegou a mão dela, o polegar escovando o ringue. Branca Luz também pode ser sua, disse ele suavemente, se você quer que seja. Os olhos de Helena se arregalaram. O que você quer dizer? Theo respirou fundo. Eu estava planejando fazer isso de maneira diferente, com mais romance, eu acho, mas agora parece a hora certa. Ele apertou a mão dela. Helena Costa, você quer se casar comigo? Torne-se minha parceira de todas as formas. Na vida apaixonada ao dirigir esta fazenda, a respiração de Helena presa. Embora eles estivessem vivendo como casal há meses, embora o anel no dedo dela fosse uma promessa de um futuro juntos, eles nunca haviam falado diretamente sobre o casamento. Theo, ela sussurrou, lágrimas derramando em suas bochechas. Não. Vou te abraçar aqui, disse ele, ecoando as palavras da noite em que eles admitiram primeiro seus sentimentos. Se São Francisco é o que você quer, o que você precisa, não ficarei no seu caminho. Mas se você ficar, construirei uma casa que nunca o deixe sentir frio novamente. Não na sua pele, não em seu coração. Helena se sentiu dividida em dois. O trabalho em São Francisco representou tudo o que ela queria. Independência, segurança, uma chance de provar a si mesma no mundo. Mas Theo, Fazenda Branca Luz, a vida que eles começaram a construir juntos, que era tudo o que ela nunca sabia que precisava. Eu preciso pensar, disse ela finalmente. Tudo isso está acontecendo tão rápido. Theo assentiu, liberando a mão dela. Tome todo o tempo que você precisa. Mas a mágoa em seus olhos era inconfundível quando ele se levantou e voltou para fora para terminar suas tarefas. Naquela noite, o jantar foi um assunto tranquilo. Nem Helena nem Theo pareciam capazes de encontrar as palavras para preencher a repentina lacuna entre eles. Depois que eles comeram, Helena lavou a louça enquanto Theo construiu um incêndio na sala de estar. Ao secar o último prato, Helena se viu olhando para o livro de receitas de sua mãe na prateleira. Ela havia feito uma das receitas hoje à noite, um ensopado saudável que se tornara o favorito de Theo. O livro estava usado no uso agora, as páginas marcadas com suas próprias anotações ao lado das instruções originais. De repente, a atingiu quanto de si mesma ela havia investido neste lugar. Seus toques estavam por toda parte. No jardim agora adormecido sob a neve, na despensa reorganizada, nas cortinas que ela costurara para as janelas da sala. Ela não estava apenas morando em Branca Luz. Ela estava construindo, moldando, ou acrescentando seu próprio capítulo à sua história. Na sala de estar, Theo estava sentado em sua poltrona, olhando para o fogo. Helena sentou-se em frente a ele no sofá, puxando a colcha de sua avó em volta dos ombros. Conte-me sobre São Francisco, disse Theo de repente. O que você faria lá? Helena ficou surpresa com a pergunta. O programa treina gerentes para a cadeia de hotéis. Eu aprenderia tudo. Operações de mesa de frente, gerenciamento de limpeza, serviço de alimentos e bebidas. Depois de um ano, eu seria colocado como gerente assistente em uma de suas propriedades. Você seria bom nisso, disse Theo com um sorriso triste. Você está organizado, trabalhador, bom com as pessoas. Eu nunca morei em uma cidade grande, admitiu Helena. Sempre cidades pequenas, áreas rurais. Você pode amar, disse Theo, embora as palavras parecessem custar a ele. A emoção, as oportunidades, todas aquelas pessoas, lugares para ir, coisas para ver. Helena estudou seu rosto, entendendo o que estava fazendo. Ele estava tentando ajudar, lá a ver todos os lados, para fazer a escolha que foi realmente melhor para ela, mesmo que isso significasse perdê-la. E você? Ela perguntou. Você já pensou em morar em outro lugar? Theo balançou a cabeça. Esta fazenda está no meu sangue.
4 gerações de Silveiras trabalharam nesta terra. Não consigo imaginar estar em nenhum outro lugar. Helena percebeu que isso era o ponto crucial do problema. Theo estava enraizado aqui tão firmemente quanto o velho carvalho no jardim da frente. Se ela aceitasse o emprego em São Francisco, estaria indo sozinho. Naquela noite, enquanto eles estavam lado a lado na cama, não tocando, Helena olhou para o teto e tentou imaginar uma vida em São Francisco. Ela se imaginou em um uniforme inteligente, gerenciando um hotel movimentado, morando em um apartamento moderno com vistas da cidade. Mas toda vez que ela tentava se concentrar nessa imagem, ela borrada e mudou, substituída pela realidade que ela tinha amado. Mornings alimentando as galinhas, as tardes que trabalhavam no jardim, noites cozinhando na cozinha da fazenda com o Theo ao seu lado. No dia seguinte, Helena pediu para emprestar o caminhão de Theo. "Onde você está indo?" ele perguntou, entregando-lhe as chaves. "Para a cidade", ela respondeu. "Eu preciso falar com alguém." O desejo de Pinewood Valley foi lento nas estradas cobertas de neve, mas Helena recebeu o tempo sozinho com seus pensamentos. Quando chegou à cidade, estacionou em frente à livraria da Sra. Reynolds e entrou. A mulher mais velha olhou para cima do balcão, surpresa e prazer cruzando o rosto. "Helena, o que te traz para a cidade neste clima?" Helena desenrolou seu lenço. "Eu preciso de alguns conselhos, Sra. Reynolds, de alguém que conhece Theo, quem conhece esse lugar." Em xícaras de chá na sala dos fundos da livraria, Helena explicou seu dilema. A Sra. Reynolds ouviu sem interromper, seus olhos astutos, levando a expressão conflitada de Helena. "Então", disse a mulher mais velha quando Helena terminou, "você tem uma escolha entre um prestigioso emprego em uma cidade grande ou casamento com Theo e a vida em uma fazenda no meio do nada." Helena assentiu miseravelmente. A Sra. Reynolds colocou sua xícara de chá. "Deixe-me contar uma coisa sobre Theo Silveira. Esse jovem enfrentou mais perda do que a maioria das pessoas 2 vezes na sua idade. Seu pai morreu quando ele era apenas um adolescente. Ele e sua mãe mantiveram a fazenda passando por pura determinação. Então Rebecca o deixou e 6 meses depois, sua mãe passou. A maioria dos homens teria quebrado essa dor. Ele é a pessoa mais forte que eu conheço." Helena concordou. "Não é apenas forte", corrigiu a Sra. Reynolds. "Resiliente e leal ao osso. Se Theo Silveira pediu que você se casasse com ele, é porque ele acredita em você, no que você poderia construir juntos." Helena torceu o anel no dedo. "Eu também acredito nele, em nós. Mas esse trabalho é o tipo de oportunidade que eu nunca pensei que teria." A Sra. Reynolds a estudou cuidadosamente. "Posso te perguntar uma coisa, Helena? Do que você estava fugindo quando apareceu na fazenda Branca Luz?" A pergunta pegou Helena de surpresa. "Eu não estava fugindo de nada. Fui pego em uma tempestade." "Antes da tempestade", pressionou a Sra. Reynolds. "O que fez você se mover de um lugar para outro, nunca se estabelecendo?" Helena considerou a questão. "Eu acho medo. Medo de se apegar, de perder pessoas. Meus pais nos moviam constantemente. Então eles morreram e minha avó me levou. Quando ela faleceu, eu estava sozinha. Parecia mais fácil continuar se movendo do que correr o risco de colocar as raízes que poderiam ser rasgadas novamente. E agora? Agora tenho medo de fazer a escolha errada", admitiu Helena. "De desistir de um sonho que tive há anos por algo que nunca planejei." A Sra. Reynolds sorriu, suavemente. "As melhores coisas da vida raramente são planejadas, minha querida. Eles chegam até nós inesperadamente, como visitantes em uma tempestade." Enquanto Helena voltou para a branca luz, as palavras da Sra. Reynolds ecoaram em sua mente. A neve parou de cair e o campo foi transformado em uma paisagem branca brilhante, pacífica e intocada. A beleza dele fez seu coração doer. Ela encontrou Theo no celeiro, checando os animais. Ele olhou para cima quando ela entrou, sua expressão guardada. "Como Town foi?" ele perguntou. "Frio", Helena respondeu. Depois respirou fundo. "Theo, eu preciso te perguntar algo importante." Ele se endireitou, seus olhos nunca deixando o rosto dela. "Qualquer coisa. Se eu ficasse..."
Helena começou com cuidado. Se eu escolhesse você e Branca Luz, também seria meu também. Eu teria uma opinião sobre como as coisas são executadas nas decisões sobre a fazenda? A testa de Theo franziu. Claro. Por que você pensaria o contrário? Porque esse é o legado da sua família, explicou Helena. 4 gerações de Silveiras, você disse. Eu sou um estranho. Compreender ocorreu os olhos de Theo. Helena, se você se casar comigo, você também seria uma Silveira. A fazenda seria tanto sua quanto a minha. E se eu quisesse fazer mudanças? Helena pressionou. Se eu tivesse ideias sobre expansão, tentando coisas novas? Um sorriso puxou os lábios de Theo. Como o quê? Helena estava pensando sobre isso no caminho de volta. A ala leste, o estúdio de Rebecca, está sentado vazio. E se a convertermos em quartos de hóspedes? A brava Branca Luz como uma pequena cama e café da manhã? Theo parecia surpreso. Uma cama e café da manhã. Helena assentiu, aquecendo para a ideia. Apenas 3 ou 4 quartos para começar. Nós oferecemos estadias agrícolas, uma chance para as pessoas da cidade experimentarem a vida rural. Eles poderiam ajudar a coletar ovos, escolher maçãs na estação, aprender a fazer conservas. Eu poderia usar minha experiência de hospitalidade e isso traria renda adicional para a fazenda. Theo ficou quieto por um momento, considerando. Você realmente pensou sobre isso? No caminho de volta da cidade, admitiu Helena. Apenas veio para mim, mas se você não gosta da ideia, eu amo isso, interrompeu Theo. É brilhante, na verdade, diversificando nossa renda, compartilhando. Branca Luz com os outros. Ele deu um passo em sua direção. É isso que você quer, Helena, ficar? Para construir algo aqui comigo? Helena olhou em seus olhos, os olhos que a haviam estudado tão seriamente naquela noite tempestuosa meses atrás, que gradualmente se aqueceram à medida que eles se conheceram, que agora mantinham tanta esperança. E amor, liguei para Marjorie Davis do caminhão antes de encontrar você, disse ela. Recusei o trabalho em São Francisco. A alegria floresceu no rosto de Theo. Você está hospedado? Helena assentiu, lágrimas enchendo os olhos. Estou ficando. É aqui que eu pertenço. Com você, em Branca Luz. Theo fechou a distância entre eles, reunindo-a em seus braços. Você tem certeza? Eu não quero que você se arrependa disso, para me ressentir algum dia por mantê-lo dos seus sonhos. Helena balançou a cabeça, as mãos chegando para enquadrar o rosto dele. Você não vê? Meus sonhos mudaram. Antes, tudo o que eu queria era segurança, estabilidade. Um trabalho com o qual eu poderia contar, um lugar que não desapareceria da noite para o dia. Ela olhou ao redor do celeiro, para os animais que eles cuidavam juntos, depois de volta ao rosto amado de Theo. Mas agora quero mais do que apenas segurança. Quero um lar. Quero propósito. Quero amor. Quero construir algo duradouro. Algo que importa. E você pode ter tudo isso aqui, disse Theo suavemente. Comigo. Sim, Helena sussurrou. É por isso que estou escolhendo esse caminho. Aquele que começou a noite em que alguém abriu uma porta e disse que nunca estaria frio. Novamente. Theo a beijou então. Um beijo cheio de promessa, compromisso e alegria. Quando eles se separaram, ele descansou a testa contra a dela. Quando você quer se casar? Helena sorriu. Primavera, disse ela decisivamente. Quando as macieiras florescem, podemos ter a cerimônia no pomar. Perfeito, concordou Theo. E podemos começar a trabalhar na cama e café da manhã imediatamente. A ala leste só precisa de atualização, não grandes reformas. Enquanto caminhavam de mãos dadas para a fazenda, a neve triturando sob suas botas, Helena sentiu uma sensação de correção sobre ela. O trabalho em São Francisco era um sonho nascido da necessidade, de uma garota que acreditava que a segurança só poderia vir de um salário constante e de um discurso permanente. Mas aqui, com Theo, ela encontrou algo mais profundo, um pertencimento, que foi além da mera segurança. Um propósito que era mais gratificante do que qualquer carreira. A primavera chegou à fazenda Branca Luz em um tumulto de cor e fragrância. As macieiras explodiram em flores, cobrindo o pomar em delicadas flores brancas e rosa. A horta, expandida sob os cuidados de Helena, brotou fileiras de verde. Os animais tinham novos descendentes, chilrearem no galinheiro,
as cabras brincando no pasto. E na ala leste da fazenda a transformação foi completa. O que já havia sido o estúdio de Rebecca, agora era 3 quartos encantadores, cada um com seu próprio banheiro, decorado com mantas artesanais e móveis simples. O bed and breakfast da fazenda Branca Luz estava pronto para seus primeiros convidados, reservados para os próximos meses, graças à promoção entusiasta da Sra. Reynolds na cidade. Nesta manhã de primavera perfeita, Helena estava no que já havia sido o quarto de hóspedes onde ela ficou, agora convertida em um camarim. Clara e a Sra. Reynolds se preocupavam com ela, ajustando o vestido branco simples que ela havia escolhido para o dia do casamento. "Você está linda, querida", disse a Sra. Reynolds, colocando cuidadosamente uma coroa de maçã floresce nos cabelos escuros de Helena. "Theo não saberá o que o atingiu", concordou Clara, voltando para admirar o efeito. Helena sorriu para seu reflexo no espelho. A mulher olhando para o seu peito de pouca semelhança com o estranho frio e molhado que bateu na porta de Theo naquela noite tempestuosa. Essa mulher tinha confiança, propósito, pertencente à escrita em todas as linhas de seu rosto. Uma batida na porta anunciou Jim que a levaria pelo corredor na ausência de seu pai. "Está na hora", disse ele com um sorriso caloroso. "Todo mundo está esperando no pomar." Helena respirou fundo e assentiu. "Estou pronto." O caminho para o pomar havia sido limpo e revestido com pedras brancas. Enquanto Helena andava de braço com Jim, ela podia ver a reunião de pessoas à frente. Não apenas as pessoas da cidade de Pinewood Valley, mas os primeiros convidados do Bed and Breakfast também. Todos se viraram para assistir sua abordagem. Lá, abaixo da maior macieira, ficava Theo. Ele usava um terno novo, seus cabelos escuros bem penteados, seu rosto solene até que ele a viu. Então sua expressão se transformou em uma de tal alegria, tanto amor, que Helena sentiu lágrimas virar para os olhos dela. Quando ela o alcançou, Theo pegou as 2 mãos nas dele. "Você é tão linda", ele sussurrou. A cerimônia foi simples e sincera. Eles trocaram votos que haviam escrito: "Promete apoiar-se para construir seu sonho juntos, para se aquecer durante todas as tempestades da vida." Quando o ministro os declarou marido e mulher, Theo reuniu Helena em seus braços e a beijou enquanto a maçã floresce ao redor deles como neve. A celebração depois foi tudo o que Helena poderia desejar. As mesas haviam sido montadas no curral, carregadas de comida preparada por Clara e as outras mulheres de Pinewood Valley. A pequena banda da cidade tocava música para dançar, e as crianças se perseguiram entre as mesas. Quando a noite caiu, as lanternas estavam iluminadas, lançando um brilho quente sobre as festividades. Helena e Theo se mudaram entre seus convidados, aceitando parabéns e desejos. "Senhora Silveira", disse Reynolds com um sorriso satisfeito quando ela abraçou Helena. "Como se sente?" Helena olhou para Theo, que estava mostrando a algumas das crianças como alimentar as cabras. "Parece certo", ela disse simplesmente. "Como voltar para casa?" Mais tarde, enquanto a festa continuava ao seu redor, Theo levou Helena para longe da multidão, de volta ao local no pomar onde haviam trocado seus votos. "Feliz?" ele perguntou, seus braços circulando sua cintura. Helena assentiu, inclinando-se em seu abraço. "Mais do que eu jamais pensei ser possível." Theo escovou uma flor de maçã caída de seus cabelos. "Você sabe, quando você apareceu, naquela noite, encharcado e tremendo, eu quase não abri a porta." "Por que você fez?" Helena perguntou curiosamente. Theo considerou a questão. "Algo em seus olhos", ele disse finalmente. "Uma força, mesmo em sua vulnerabilidade. Reconheci isso de alguma forma." Helena descansou a cabeça contra o peito dele, ouvindo a batida constante de seu coração. "Estou feliz que você Didi. Abra a porta, quero dizer." "Eu também", Theo murmurou, pressionando um beijo no topo de sua cabeça. "Foi a melhor decisão que já tomei." Quando as estrelas saíram acima da fazenda Branca Luz, Helena Silveira estava no círculo dos braços do marido e sabia com absoluta certeza que havia feito a escolha certa. O caminho que começou em uma noite tempestuosa, com um simples ato de bondade, a levou aqui até esse momento, a esse homem,
a essa vida que estava apenas começando. Ela havia chegado frio, molhado e sozinho. Mas Theo cumpriu sua promessa. Ela nunca estaria fria novamente.